Olá, eu sou Cássio Spina, fundador e presidente da Anjos do Brasil. E hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante, valuation. O que é valuation? É um termo que designa quanto vale uma empresa. E essa é uma questão muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir para empresas de médio ou grande porte. Quando a gente está falando de startups, valuation é um tema que precisa ser tratado de uma forma muito especial e eu vou explicar hoje o porquê disso, tanto para vocês investidores quanto para os empreendedores. Bom, o primeiro ponto que precisa ser entendido, quando a gente fala valor de uma startup, é muito relativo. Normalmente a gente está falando de empresas que estão no seu começo, algumas com faturamento muito pequeno, então não dá para você precificar uma startup por quanto ela vale em si. E outro grande erro que a gente comete, muitas vezes quando a gente conhece valuation de grandes empresas, é tentar negociar o valuation no sentido de obter melhor resultado para você. O que eu quero dizer com isso em termos práticos? Muita gente pensa assim, eu sou investidor, então é melhor eu conseguir fazer um investimento pelo menor valuation possível, porque assim eu vou ter a maior participação e com isso eu posso multiplicar meu resultado do futuro. E isso está totalmente errado. Por que disso? Porque quando você investe em uma startup, você está apostando no empreendedor. Essa é a maior matéria-prima, o maior ativo que uma startup tem é o empreendedor. E para que ele tenha sempre uma grande motivação, é fundamental que ele tenha uma participação muito significativa nessa startup. Entender que ao longo do tempo, conforme ele for buscando mais investimentos, ele vai ter sua diluição reduzida. Se você pegar uma participação muito grande na primeira rodada, o que vai acontecer é que esse empreendedor vai ter sua participação reduzida nas próximas rodadas que ele for captar, a um ponto que pode chegar a ser desmotivante. Eu digo o seguinte, se qualquer investidor individual tiver uma participação maior que qualquer empreendedor individualmente, você já começa a ter um desequilíbrio nessa equação. Porque, óbvio, aquele empreendedor vai uma hora parar para pensar, diante de todas as dificuldades, desafios do negócio, vale a pena eu continuar aqui me matando, sendo que o meu ganho potencial futuro vai ser menor que aquele que aportou capital? Então, enfim, é por isso que a gente diz sempre que o investidor anjo tem que ser um investidor minoritário, com uma participação que seja, sim, suficiente para ele ter um bom retorno do seu investimento, mas sem comprometer as futuras rodadas dessa startup. Bom, agora vamos olhar pelo outro lado da moeda, pelo lado do empreendedor. Muitas vezes o empreendedor pensa, não, eu preciso captar investimento pelo melhor valuation que eu conseguir, tá certo? Maior, porque aí minha startup vale mais e com isso eu vou ganhar muito mais no futuro. Outro grande erro. Por quê? Porque se aquele investidor que foi o primeiro a apostar em você, acreditar que ele não vai ter retorno futuro, obviamente que ele não vai nem sequer investir. Mas mesmo que ele tope, vamos dizer que ele topou investir para aquele valor que você propôs, qual que é o grande problema que você vai ter? É que numa próxima rodada, um investidor mais profissional talvez não aceite pagar a mais, ou às vezes até queira um valuation menor. E aí você vai ter um problema enorme com aquele primeiro seu investidor. Porque se imagina, se aquele primeiro investidor investiu na sua startup, vamos dizer, para um valuation de 10 milhões, ok? Aí você vai captar uma próxima rodada e o próximo investidor fala, olha, pelo seu estágio, por tudo, eu estou disposto a investir por um valuation de 8 milhões. Como é que aquele primeiro investidor vai se sentir? Não, peraí, porque eu paguei mais caro do que o próximo, não faz sentido, eu tomei mais risco, eu não posso ter pagado mais caro. E aí você vai ter que renegociar tudo aquilo que você tinha feito no começo. Então por isso que eu sempre digo para todo empreendedor, tentar achar o melhor valuation, negociar o melhor valuation, você já está, de certa forma, comprometendo o futuro da sua startup. Bom, pois bem, vocês já perceberam que não adianta nem o investidor querer buscar a melhor negociação, nem o empreendedor tentar maximizar o valor do seu negócio em cada rodada. Por isso, existem o que a gente chama de melhores práticas de valuation, que no final das contas é o quanto de investimento por quanto de participação cada investidor vai receber pelo estágio de desenvolvimento do seu negócio. Então, quando a gente está falando de uma série ainda antes do investidor anjo, quando você vai captar um family and friends, que a gente chama família e amigos, ou de aceleradoras, a gente diz tipicamente que não deve se diluir mais que 5 ou 10% do que é total. Por que disso? Por que 5 ou 10%? Novamente, porque você vai receber mais rodadas e aí tem que ter espaço para os próximos investidores. O anjo normalmente entra com 15, às vezes 20,
às vezes 10, depende do estágio de maturidade da sua startup. Né? Mas também não deve passar muito disso, e também não pode ser muito menos. Vou explicar o porquê que não pode ser muito menos. Por quê? O investidor anjo, quando ele entra numa startup, ele sabe que talvez de 10 que ele investiu, uma vai dar muito certo. As outras, uma parte, talvez metade não dê retorno, e outra metade retorne capital, um pouco mais ou um pouco menos. Então, no final das contas, é aquela única, né, que deu certo, é que vai ter que dar um retorno, né, que justifique todo aquele investimento. Então a gente diz o seguinte, um retorno esperado do investidor anjo tem que ser no mínimo 20, 30 vezes o capital investido, para que pague todas as outras 9, né, eventualmente, e ainda assim dê um múltiplo que compense o risco que ele tomou. Porque senão ele não vai continuar investindo. Então, deixando claro, não significa que ele está esperando ter 20, 30 vezes sobre todas as startups que ele investiu. Mas para cada uma que ele investir, né, ele tem que ter esse potencial futuro. E se ele investir num valuation muito alto, significa o quê? Que para ele ter esse retorno, a sua saída vai ter que ser muito alta. Então, vamos fazer uma conta bem simples aqui. Vamos dizer que você chegou e propôs para o investidor anjo um valuation de 10 milhões, ok? O que vai acontecer? Ele vai falar, bom, então para mim ter uma saída futura, se você não captar mais nenhuma rodada, a sua empresa vai ter que ser vendida por 200 a 300 milhões, que já é um valor bastante elevado. Lembrando que a maior parte das saídas está na faixa dos seus 50, 100 milhões de reais, quando o negócio dá bem certo. Então, por aí você já percebe que a conta não fecha. Né? Então, por isso que os valuations têm que ser menores nessa fase inicial. Senão, aquele investidor não vai ter o retorno, e isso significa que ele não vai continuar investindo. E o que a gente não quer é isso, a gente quer que os investidores tenham retorno para continuarem investindo em novas startups. Então, assim, um investidor profissional que sabe minimamente, ele certamente não vai aceitar nenhum valuation acima disso. E por isso que a gente recomenda para todos os investidores, antes de investir, converse com alguém que conheça bem isso, esse processo, e entenda bem. Né? E voltando àquele exemplo, né, vamos pensar num cenário ainda mais desafiador, que você vai captar novas rodadas, né, que é mais comum e natural de qualquer startup. Vai existir uma diluição maior, inclusive daquele investidor original, se ele não conseguir fazer investimentos subsequentes. Então os múltiplos começam a aumentar mais ainda. Então por isso, novamente, precisa entender muito como é que é o ciclo de vida dessa startup, quantas rodadas vão existir, e a partir daí você vai poder começar a chegar a um número razoável de valuation para o investidor anjo, e da mesma forma para os próximos investidores. Né? É natural que quanto mais a startup evolua, o seu risco diminua. E diminuindo o risco, naturalmente os investidores das rodadas subsequentes vão aceitar um múltiplo menor. Então com isso, você sim vai poder ter um valuation maior e uma diluição na mesma proporção, às vezes de 20%, 25%, 30%, não passando muito disso num Series A. Né? O Series B vai até diminuir, tá? Provavelmente vai chegar a 20%. No Series C, D, às vezes é 15%, 10%, quer dizer, começa a voltar para trás a diluição, para novamente o quê? Preservar a participação do empreendedor, né? E mantendo o potencial de retorno proporcional ao risco tomado por cada investidor em cada estágio. Né? Bom, espero que esse resumo que eu fiz aqui hoje sobre valuation deixe claro, né, que o importante é que vocês entendam os motivos que levam tanto para o investidor a não querer pegar uma participação muito elevada, né, na startup, quanto para o empreendedor também não querer tentar maximizar o seu valuation, porque isso vai comprometer, podendo até inviabilizar rodadas futuras da sua startup. Acho que esse é o recado que eu tinha a dar para hoje. Vejam os materiais anexos aqui que vão dar mais informações para vocês sobre esse assunto. E se tiverem dúvidas, por favor, nos consultem, né? Perguntem. A Anjos do Brasil está aberta a ajudar vocês a fazerem bons negócios de sucesso. Obrigado.